A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade na leitura bíblica, né? E nós vamos estar aqui fazendo hoje a leitura de número 105. Nós vamos estar abordando o livro de Ruth nos capítulos 1 e 2 e também Lucas 22 e iniciaremos a primeira parte da leitura do Salmo 78. Vamos ler do versículo 1 a 12. Então, meu nome é Rogério e, como sempre, vamos começar com oração. Ó Deus amado, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade que tu tem nos dado. Que o Senhor venha nos iluminar, Senhor, neste momento. Nós estamos aqui para ser instrumento nas tuas mãos. Abençoa também os ouvintes, que essa palavra possa encontrar corações necessitados, Senhor. Que a gente não esteja falando só por nós mesmos, mas que seja a tua unção, o teu Espírito, que venha alcançar corações, ó Pai. E é o que te pedimos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, esse livro de Ruth, nós vamos estar falando aqui somente os primeiros 2 capítulos. A gente precisa ter realmente a compreensão, assim, a visão nas leituras que nós fazemos, que a gente olha a princípio como um livro pequeno, um livro que tem uma história bem conhecida, mas a gente não pode ver apenas com essa visão. Nós precisamos entender por que que esse livro foi escrito, por que que essa história foi registrada, quantas histórias diferentes que ocorreram, por que somente essa foi colocada, gravada nas escrituras. Então, tem um propósito, tem um porquê, tem um motivo, e eu tenho certeza que uma leitura apressada desse livro não vai dar a compreensão realmente do que Deus quer para nós. Então, assim, a gente poderia fazer uma leitura apressada desse livro e não tirar realmente o que ele tem para nós. Então, assim, o livro de Ruth, nós poderíamos fazer um breve resumo, por exemplo. Nós temos aqui que o livro foi o período que aconteceu essa história foi no período de Juízes. O período de Juízes não foi um período pequeno, foram mais de 300 anos. Então nós trabalhamos esse livro anteriormente e aqui acontece que primeiramente é focado na pessoa de Elimeleque. Elimeleque, ele decidiu no momento de adversidade ali em Israel que ele resolveu pegar sua família, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e foram em direção a Moabe. E lá, neste local, eles procuraram refúgio. No momento em que a cidade em que eles moravam, o local em que eles moravam, estava passando por adversidade, fome. E acontece que é o seguinte, ali Elimeleque veio a falecer. E Noemi, os seus 2 filhos, ficaram, né, ainda em Moabe, e ali Malom e Quilion tomaram por esposa mulheres daquela região. Então, ali eles se casaram com 2 mulheres moabitas, então Orfa e Ruth. E ali 10 anos se passaram ali, a família de Elimeleque e Malom e Quilion também morreram. Então, Noemi se viu realmente desamparada. No momento de aflição, ela resolveu que a situação estava difícil para ela ali, e ela ouviu que Deus havia visitado o seu povo. Então, ela resolveu voltar. Então, ela vinha em direção à sua cidade, Belém, e no meio do caminho ela resolve falar sinceramente, com muita sinceridade ali com as suas noras, né, Orfa e Ruth, que era melhor que elas voltassem para suas casas, voltassem para suas famílias, voltassem para os seus deuses, porque realmente ela não tinha mais o que oferecer. Se ela mesma tivesse filhos naquele momento, como que elas iriam esperar para esses filhos crescerem, para elas se casarem com esses filhos, né? Então,
ela falou dessa forma para que elas voltassem ao suas casas, sua vida, né? Construísse nova realidade. Então, Orfa resolveu voltar, se despediu da sua sogra, Noemi, e voltou. Mas Ruth, ela se apegou a Noemi de forma que ela falou para ela: olha, a sua sorte vai ser a minha sorte. Onde você morrer, eu vou morrer. Seu Deus será o meu Deus e eu vou com você. Eu não me apartarei, né, de você. Então Ruth, ela volta para a sua cidade natal, ali ainda acompanhada. Ela já, mesmo por suas próprias palavras, ela já era uma pessoa de idade avançada, e ela chega ali em Belém, em Judá, e ela chega numa situação calamitosa, né? Porque envergonhada, triste, abatida, e ela mesma se coloca numa situação de humilhação, em que ela fala que para as pessoas que viram ela voltar daquela maneira, viúvas, seus filhos, e apenas uma moabita, sua nora, voltou com ela. E ela diz de si mesma: não me chame Noemi, me chame Mara, porque, né, o Todo-Poderoso colocou suas mãos sobre mim, né? Então, ali a realidade foi essa. E o que, que a gente vai ver daqui para frente? A sua nora, Ruth, ela passa a ser a protagonista dessa parte da história, que é a partir do capítulo 2. Ela vai procurar uma situação em que ela pudesse se sustentar. Então, ela vai percorrer ali as plantações onde estava havendo a colheita, e ali ela acaba, por sorte ou por direção de Deus, ela acaba se direcionando às terras ali de Boaz, que era um parente de Elimeleque, seu sogro. E ali Boaz, vendo aquela moça ali com a sua dedicação, inquire quem era, e os seus ajudadores ali fala que era a nora de Moabita de Noemi, que tinha vindo com ela. E a história se desenrola dessa forma. Ela consegue ter um ambiente seguro para ela fazer as suas colheitas, e ali ela traz para sua casa, onde ela estava com sua sogra Noemi, sustento, e fala para ela onde ela colheu. E ela fala que era Boaz, e aí a alegria se brota, né, assim, no coração de Noemi, sabendo que Boaz era um dos seus remidores. Então, ela estava vendo já que a sorte dela, de alguma forma, já estava mudando, porque Ruth foi, por acaso, encontrar-se no lugar em que o seu remidor, né, estava colhendo, e ali ela já estava tirando sustento daquela possibilidade que existia para ela naquele momento, né? Essa é a realidade do capítulo 2. Então, o que a gente pode entender aqui, irmãos, que realmente nós podemos resumir a história desse livro em poucas palavras. Mas o que a gente precisa entender é a profundidade do que esse livro tem para nós. Então, o que a gente vê, que na verdade Elimeleque, ele saiu da sua terra ali em Israel e foi procurar exatamente um abrigo no momento das adversidades. Ele foi procurar um abrigo onde era um povo inimigo de Israel. E ali eles adoravam outros deuses. E a gente sabe que essa situação ali, o livro de Juízes mostra que realmente as situações que o povo passava de adversidade, fome e opressão, era por conta de momentos em que o povo se afastava de Deus e começava a adorar os deuses ali das terras. E é exatamente esse momento que Elimelec estava vivendo. Mas ele, ao invés de buscar o Senhor, ele procurou se abrigar realmente lá na terra dos inimigos de Deus, que adoravam outros deuses. O que acontece? Alimeleque deixou a sua terra, deixou o seu Deus e foi em direção a um lugar que adorava outros deuses.
E ali ele morreu, ali seus filhos se casaram com mulheres moabitas, aquelas mesmas que foram usadas, né, por influência de Balaão para levar o povo à idolatria. E os seus filhos se casaram exatamente com mulheres de outras nações estrangeiras que adoravam outros deuses. E ali eles também vieram a morrer. Não temos o contexto, qual era a vida realmente religiosa ou espiritual de Elimeleque, seus filhos, mas ali eles morreram e ali só sobrou Noemi da sua família e suas noras. Mas o que a gente vê dessa história, que por mais que Noemi começou a jogar para Deus, porque Deus estava pesando a mão sobre a vida dela, mas a verdade foram escolhas que ela fez, foram escolhas que ela tomou para a sua vida e consequências que ela trouxe para si. Mas, na verdade, Deus levou seu esposo e seus filhos. Sobre ela estava a misericórdia de Deus, mas ela sentia o peso da mão de Deus. Mas a verdade é que nós colhemos os frutos das nossas escolhas. Mas ali a gente vê que ela resolveu, ela caiu em si. Era a mesma coisa que acontecia com o povo de Israel naquele tempo. Eles caíam em si, de repente, os deuses que eles estavam adorando, as situações que eles estavam vivendo, e eles viam que alguma coisa eles precisavam fazer para sair da situação que eles se encontravam. Então eles voltavam-se para Deus, se humilhavam para Deus. E assim ela também fez. E por sorte, ela tinha ainda sua nora, que ela falou: volta para sua casa, volta para os seus deuses. Ou seja, Noivi estava numa situação tão crítica em que ela não tinha nem como dar para Ruth a esperança do que o Deus dela poderia fazer. Ela falou: volta para os seus deuses, volta para a sua família, volta para a sua terra. Mas Ruth falou: não, o seu Deus, será o meu Deus. E a minha sorte será, a sua sorte vai ser a minha sorte. E o seu povo vai ser o meu povo. Então, Ruth, de uma forma a que a gente não sabe que vida que ela tinha lá realmente em Moab, porque ela preferiu abandonar tudo, deixar tudo para trás. E ela seguiu realmente uma nova trajetória. E ela talvez demonstrou mais fé do que a própria Noemi, né? E quando Noemi chega ali, Israel de volta, ela com a envergonhada, entristecida, lamentando, como a pastora Joyce Meyer costuma falar, né? Lambendo as suas feridas, né? Em autocomiseração, tendo dó de si mesmo, né? Ela diz: não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Todo-Poderoso pesou sua mão sobre mim. Mas ela não viu que foi suas escolhas, que o tempo passou e Deus voltou a abençoar a terra, né? Não precisava ter procurado se abrigar, né? Onde se adorava outros deuses. Mas a grande surpresa aqui é que agora Ruth passa a ser a protagonista. E Ruth, ela faz uma leitura daquela realidade. Enquanto sua sogra estava ali lamentando, chorando as mágoas, ela fez uma leitura de como que as coisas funcionavam. Tempos de Israel, desde o texto bíblico, que nas colheitas era necessário que não se colhesse tudo, não se colhesse todas as espigas, não deixasse nada ali, mas sim tinha que deixar para os pobres e também para os estrangeiros. Ela viu que, olha, uma situação que essa palavra foi escrita para os israelitas, mas há ali uma situação em que ela se enquadrava. Então ela viu que ela podia se beneficiar de algo que a misericórdia de Deus também alcançava aqueles que estavam desprovidos. E foi ali, ela levantou da sua situação, fez uma leitura da realidade e arregaçou as mangas e foi, né? Então, é o que mostra a Ruth, ela se tornar essa pessoa de fé, essa pessoa que foi uma reviravolta na vida da sua sogra e da sua própria,
mas as bênçãos que estavam sobre a vida de Noemi a alcançou e ela foi o meio, uma ajudou a outra. E mais o que mais importa não é simplesmente contar uma história triste que depois se tornou como se fosse um filme, não, mas o que a gente vê aqui é a bondade de Deus que estava sobre a vida de Noemi. E a vinda de Ruth, mesmo sendo uma estrangeira, ela abandonou os seus deuses. Ela resolveu viver uma vida nova. Ela resolveu viver um outro tempo na vida dela. E esqueceu a tristeza da morte, da viuvez, e ela fez que entender o tempo dela agora e que as bondades de Deus estavam ali disponíveis para ela. Então, por que ficar lá lamentando? Ela levantou, foi atrás, usou daquilo que Deus já tinha provido. Então, ela entrou ali naquelas searas e começou a colher. E Deus direcionou para ela a Boaz, que era uma pessoa que tinha realmente temor de Deus e também se compadeceu, né, da sua da situação ali de Noemi. Deus ele abriu através de Jesus o espaço para que nós que não éramos da linhagem de Abraão nós pudéssemos alcançar essa mesma benevolência, né? E ela representa a nossa própria realidade hoje. Há milênios atrás, ela também era uma estrangeira que estava ali vivendo uma realidade distante de Deus, mas ela abriu mão de tudo e ela entrou realmente nas promessas de Deus, ela entrou na história. Nós vamos ficar só até aqui, porque esse comentário sobre Ruth continua na próxima leitura. Nós vamos iniciar agora o livro de Lucas, capítulo 22. Então, o capítulo 22 de Lucas é um capítulo bastante extenso, e assim, vamos falar de forma bem rápida aqui, tentar abranger os assuntos que estão sendo tratados. Então, a gente vai ver aqui, em 22, nós temos aqui uma preparação, começa com a preparação para a Páscoa. Então, nessa preparação para a Páscoa, era o tempo que os judeus se reuniam em Jerusalém, e Jesus estava ali também, e aproveitando esse momento, Judas ele foi induzido por Satanás, que a palavra de Deus diz que entrou em Judas, levou Judas, conduziu Judas, aquele mesmo Judas que estava andando com Jesus, que andou todos os momentos com Jesus desde o início do seu ministério. Esse foi conduzido por Satanás até os capitães e os sacerdotes, e ali ofereceu para eles o seu serviço para entregar Jesus de uma forma que não criasse nenhuma revolta ali no povo, que fosse num momento de intimidade, porque ele tinha essa situação em que ele sabia por onde Jesus se reunia com os seus discípulos, e ele prometeu entregar Jesus num momento propício. E aí ele volta, se reúne novamente com os discípulos, né? Um lobo que de repente se veste de ovelha, e ali reunido com os discípulos, Jesus fala para os discípulos que eles entrassem na cidade e ali encontrariam um homem com um cântaro, e eles seguissem esse homem até a casa em que ele entrar, e ali ele ia falar com o dono da casa, que fornecesse para ele o acesso ao cenáculo, a um local que ele pudesse preparar a sua Páscoa. E ali eles prepararam, conforme Jesus tinha dito, aconteceu, eles encontraram esse homem do cântaro, e lá na casa em que esse homem entrou, eles prepararam a Páscoa. A Páscoa era comemorada ali há muitos anos, como os judeus faziam regularmente, mas nesse momento da Páscoa, Jesus celebra a primeira Santa Ceia. A primeira, e que ele também não poderia cear com seus discípulos mais, porque naquele momento ele estaria partindo para o Pai. Ele ia cumprir sua missão, o ponto máximo da sua missão, em que ele se entregaria. Então ele usa dois ingredientes, um é o pão, em que ele usa o pão e parte o pão, diz: esse pão
que eu estou partindo representa o meu corpo, que é entregue por vocês. E, semelhantemente, ele tomou o cálice e diz: Este é o sangue da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. E aí ele, de forma resumida, no livro de Lucas, né, outros evangelhos vai dar um pouco mais de ênfase a esse momento, mas ele vai falar agora, né, da sua traição, que o traidor estava ali no meio deles, e eles ficam interrogando entre si quem será, quem vai ser este, né, que estaria o entregando. E Jesus também ali faz uma intermediação com eles sobre o momento em que eles estavam discutindo quem era o maior dentre eles. E Jesus coloca a si mesmo, como ele fala, que é aquele que ele estava como aquele que serve. Então, o que serve é o que é maior no reino dos céus, né? Porque as pessoas no mundo procuram estar subjugando aos outros, mas ele coloca que aquele que serve é que é maior no reino dos céus. E ali Jesus vai falar sobre a sua morte e ele vai avisar Pedro que Satanás queria fazer, né, cirandar com ele. Mas Jesus orou para que Pedro não fosse, não decaísse da sua fé, mas que quando ele se convertesse, ele deveria fortalecer os seus irmãos. Mas Pedro achou que não, que ele falou: Senhor, nem que eu vá para a prisão, para a morte, eu não vou te negar, eu não vou. Mas Jesus diz que ele, naquela noite, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E Pedro, claro, não aceitou que isso ia ser assim, mas vendo, saindo daquele momento, né, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ali ele vai orar com seus discípulos, ali ele é consolado por anjo, ali ele derrama suor, né, como gotas de sangue, e ali seus discípulos estão apavorados, esperando o momento, né, é, que Jesus estava falando, que ele ia ser entregue, mas ali Judas aparece de repente e com um beijo ele entrega Jesus, ou seja, a sua realidade que ele tinha ali de intimidade, ele usou o ósculo santo, né, que é o beijo, para sinalizar quem era Jesus, quem era aquele que ele estava entregando para ser morto, condenado pelos sacerdotes, né? E aí Jesus até questiona para o Judas: Judas, tu está traindo o Filho do Homem com um beijo. Até Jesus se admirou da frieza daquele homem que andou com ele durante todos aqueles anos, que passou com ele todas aquelas situações, adversidades, e esse homem o traíra de uma forma tão impiedosa, né? Usando da sua intimidade que tinha com Jesus e usando isso como um sinal para entregá-lo, né? Então Jesus é entregue ali, ele é levado a, a casa ali do sumo sacerdote. João e Pedro foram seguindo, enquanto Jesus era levado preso. João tinha acesso, porque ele conhecia o sumo sacerdote. Ele adentrou e levou também Pedro. E ali Jesus foi interrogado. E enquanto Jesus estava ali, acenderam uma fogueira e Pedro estava ali junto, se aquecendo ali. E as pessoas dizendo: Olha, eu sei que você é um deles. E Pedro negou: Não, eu não tenho nada, eu não conheço esse homem. Aí outro vem: Eu vi você lá no jardim, você não estava lá? Não, você não sou eu. E outra pessoa chegou para ele e disse: Não conheço esse homem. E ali o galo cantou. E o Evangelho de Lucas é o único a contar esse fato em que Jesus, naquele momento, Jesus estava sendo interrogado, Jesus estava ali sendo inquirido e tinha todo um contexto ao seu redor, mas ele parou, olhou para Pedro, e Pedro olhando, como Jesus reparou, né, no momento que o galo cantou, ele lembrou do que Jesus havia dito, que ele negaria 3 vezes
antes que o galo cantasse, Pedro sai daquele lugar realmente chorando, em prantos, né? Mas eu acredito que realmente Jesus já sabia, de tanto que já tinha falado para ele. Então Jesus não era um olhar de repreensão, mas era um olhar de misericórdia, mesmo no momento em que ele estava atravessando um momento mais difícil, mas Jesus simplesmente olhou para Pedro e mostrou: Pedro, eu já sabia. Pedro, eu já conheci, eu sabia que você não ia suportar. Mas por isso que Jesus falou: quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Então ali Pedro é, se saiu daquele local, né? E Jesus foi zombado, Jesus foi maltratado, Jesus cuspiram nele, bateram nele, diziam para ele profetizar quem tinha o ofendido. E no amanhecer dos dias levam Jesus ao Sinédrio. O Sinédrio era um local em que os judeus tinham um conselho em que eles tinham em torno de 70 pessoas. Ali eles decidiam as causas, mas eles não podiam decidir o que eles queriam, porque eles queriam matar Jesus, só que eles não tinham esse poder, mas eles tentaram achar um motivo que eles pudessem incriminar Jesus e levá-lo diante dos seus acusadores. Então, a única coisa que eles conseguiram foi perguntar se ele era o Filho de Deus, e Jesus disse que, que sim. Vocês dizem que eu sou. E eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Então, eles até aqui termina a nossa parte da leitura. No texto seguinte, Jesus vai ser levado a Pôncio Pilatos, porque eles queriam matar, e eles não tinham esse poder de matar, somente o Império Romano tinha essa condição, e eles levam para Pôncio Pilatos, que vai dar prosseguimento nesse julgamento. E eles vão forçar a barra e fazer de tudo para que Pôncio Pilatos condene Jesus à morte, mesmo que ele viu que não tinha motivo algum para que Jesus fosse condenado à pena, né, de morte. Né? Então, meus irmãos, vamos aqui para o capítulo 78 de Salmo. Nós vamos dar só uma iniciada nesse salmo, ele vai ser lido em várias oportunidades. E esse salmo, ele é um salmo de Asaf. Asaf era um dos levitas que estavam a cargo da parte musical, dos instrumentos, dos louvores, e tem os seus filhos que também o seguiram nesse projeto. E Asaf aqui também é um escritor bíblico, e ele escreve esse salmo tão importante, tão profundo, e ele vai falar sobre um resumo de todo o projeto do povo de Deus ali, todo o caminhar do povo de Deus, falando das suas incredulidades, dos seus momentos realmente que eles não deram glórias ao Senhor, não reconheceram durante os seus milagres, todas as coisas que eles passaram. Então, é um resumo de toda essa trajetória do povo de Deus. Mas nós vamos enfatizar aqui nessa parte que nos cabe nessa leitura, de 1 a 12, em que fala que os versículos iniciais falam assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, e abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouviram e aprenderam, o que os nossos pais nos contaram. Então, nesse trecho, vamos falar sobre essa questão de abrir os meus lábios em parábolas, isso diz respeito a Jesus. Então, isso foi um tempo em que Jesus começou a falar com os seus ouvintes através de parábolas. Até ali ele não usava, mas isso já era contado aqui nos Salmos, que ia ser uma das formas que Jesus ia usar. Por que essas parábolas? Porque, por exemplo, ele iniciou falando sobre a parábola do semeador, né, que semeou as suas sementes, umas caíram a estrada, outros caíram entre as rochas, outros caíram entre os espinhos, outros terra boa. E ali os discípulos, quando estavam em intimidade, perguntaram para Jesus o que significava aquela parábola, né? Porque, como ele está dizendo que publicarei enigmas, parábolas elas eram enigmas, mas Jesus fala ali que a vós é dado conhecer os mistérios de Deus,
mas aos demais eles ouvirão através de parábolas, porque ouvindo não poderão entender, né? Mas aqueles a quem estavam íntimos de Jesus eram dados a entender os mistérios de Deus. Então, irmãos, graças a Deus por essa oportunidade. Ficamos até aqui. O restante desse salmo vai ser abordado em várias oportunidades de leituras durante a semana. Então, glorifico a Deus por mais essa oportunidade, que o Senhor abençoe-nos nessa semana. Em nome de Jesus, amém.